Iniciada a gravação. Pode. Iniciou? Sim. Tá bom. Gente, bom dia a todos, todas. Primeiramente, né, gostaria de agradecer a participação de vocês, né, professores, professor Dalton, professor Fabrício, professor Henrique, professora Renata, né, agradecer também, né, a participação aí dos familiares, amigos aí do ABIU, que estão presentes aqui também, né, e a gente vai dar início, então, à sessão de defesa, né, do mestrado do aluno Abeil Coelho Júnior, né, pontualmente às 9 horas e 24 de março de 2023. O título da dissertação do Abeil é Qualidade de dados em acervos do patrimônio cultural, uma proposta diagnóstica semiautomática para objetos culturais, sob gestão do Instituto Brasileiro de Museus. Então, Abeil, você tem 30 minutos, né, para expor a sua apresentação. E logo em seguida a gente passa a palavra para os participantes, né, da banca. Aí você já pode startar aí os seus slides, né, e começar a apresentação, né. Eu desejo sucesso aí na sua apresentação. Muito obrigado. Okay. Vou iniciar compartilhando minha tela. Conseguem ver minha tela? Sim, Abel. Beleza. Como foi falado, eu me chamo Abel Coelho Júnior. Meu projeto se chama Qualidade de Dados em acervos do patrimônio cultural, uma proposta diagnóstica semiautomática para objetos culturais sob gestão do Instituto Brasileiro de Museus. Bom, nos últimos anos a gente pôde observar que grande adesão das instituições de patrimônio cultural no processo de digitalização e disponibilização de seus acervos na internet. E diante desse cenário, dados têm se tornado cada vez recursos mais importantes e valiosos. Porém, somente investir na digitalização de objetos culturais não é o suficiente. É, nós precisamos considerar as bases de dados que serão consumidas e tem que ter um bom planejamento antes de realizar a digitalização e a catalogação, para que, para que essa catalogação e digitalização seja feita de forma boa. Bom, mas primeiramente o que é a qualidade de dados? Bom, qualidade de dados não é necessariamente dados isentos de erros. Nós podemos observar, conforme Eckerson aponta no relatório publicado pelo The Data Warehouse Institute, 7 dimensões que estão em volta da qualidade de dados. Entre elas, a gente pode ver a precisão, a integridade do dado, a consistência, a completude, a validade dos dados, a pontualidade e, por fim, mais ou menos importante, a acessibilidade. Bom, e além do eventual custo de reparação, ao se digitalizar um acervo com baixa qualidade, a IBM aponta que só nos Estados Unidos são gastos cerca de 3,1 trilhões de dólares ao ano para poder reparar a catalogação de dados que foram mal feitas. A gente pode também observar que a interoperabilidade reduzida nesses acervos e, com isso, a capacidade de descoberta desses dados se tornam limitadas e, por consequência, o cliente final ele fica mais insatisfeito por não conseguir encontrar o que ele busca. Bom, no caso do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, com relação à qualidade de dados dos museus sob sua gestão, é utilizado uma instrução normativa que é chamada Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados, INBCM. O INBCM ele possui alguns elementos básicos de descrição, tanto para acervos arquivísticos, coleções museológicas e bibliográficas. Bom, porém, uma problemática nisso é que o INBCM ele surgiu para ser um instrumento de inventário de gestão interna dos acervos, não sendo direcionado para o uso de vocabulários controlados, por exemplo, indexação, a busca, localização e acesso em diferentes sistemas de recuperação da informação. Bom, por outro lado, a gente observa um material de referência
que é o Guia de Catalogação de Objetos Culturais, o CCO. Esse guia, ele apresenta conceitos genéricos e pode ser utilizados com diferentes modelos de dados, como, por exemplo, o MARC, o MODIS, o Dublin Core, e como a gente vai poder observar nos resultados, o INBCM. Bom, qual é a questão da pesquisa? A questão da pesquisa, o ponto focal, é como melhorar a qualidade de dados em acervos culturais. O objetivo geral é desenvolver uma avaliação semiautomática de qualidade de dados que possibilite a otimização dos resultados diagnósticos nos dados dos acervos de instituições culturais, tendo o IBRAM como estudo de caso, a busca de melhorar a qualidade das fontes documentais envolvidas. Com os objetivos específicos, a gente buscou explorar como a avaliação diagnóstica de qualidade de dados vem sendo realizada em instituições de patrimônio cultural. Além disso, implementar um modelo diagnóstico de qualidade de dados nos acervos digitais das instituições culturais vinculadas ao IBRAM e apresentar um panorama situacional dos dados das coleções do IBRAM em relação a padrões de qualidade à luz dos princípios teóricos metodológicos da catalogação no âmbito da ciência da informação, como, por exemplo, a incompletude, inconsistência, padrões de valores de dados e uso de vocabulário controlado. Bom, a hipótese do estudo. A gente acredita que a implementação de uma avaliação semiautomática de qualidade de dados pode aprimorar a indexação, a busca, a navegação no sistema de recuperação da informação nos repositórios de instituições culturais, tornando esse patrimônio cultural mais acessível. Além disso, a aplicação desenvolvida ela permite que qualquer fonte de dados, independente do padrão de documentação utilizado, no estudo de caso foi o INBCM, mas com a aplicação pode ser realizado o alinhamento de qualquer padrão para o CCO e assim a avaliação de qualidade seja realizada. Bom, entrando agora nos fundamentos teóricos e metodológicos, a catalogação é a representação de um objeto informacional por meio de suas características individuais, criando vínculo entre objetos e objetos com características semelhantes. Os metadados. Para isso, a gente utiliza muito metadados para fazer a catalogação e a descrição desses objetos. E os metadados surgiram na década de 80, com o avanço das tecnologias de bancos de dados. Porém, bem antes disso, os bibliotecários, arquivistas e museólogos já produziam metadados para poder criar registros sobre as informações que eles fazem a custódia. Abas, ele destaca dois padrões de documentação que são voltados para bases de patrimônio cultural, especificamente para museus. Ele destaca o CDWA com a extensão CCO e o padrão de metadados VRA Core. Bom, entrando um pouco mais na parte do CCO, que aborda mais o padrão de documentação do tratamento documental, o CCO ele foi publicado pela American Library Association em 2006, com o resultado do consenso de profissionais das áreas de museus, bibliotecas, galerias e dos arquivos, todos esses discutindo e compartilhando práticas de catalogação nessas disciplinas. O guia CCO, ele tem de início três partes principais. A inicial, ela traz introdução sobre o que é o guia e instruções de uso geral das regras que ele orienta. Na segunda parte do guia, ele traz os elementos de metadados, aí são divididos em 9 capítulos, cada capítulo com diversos elementos de metadados, com regras de catalogação para cada um deles. E por fim, ele traz na terceira parte instruções acerca do uso de autoridades. Na parte 2 do guia, que é o ponto principal de onde vieram as regras de catalogação que foram implementadas no modelo de avaliação de qualidade de dados. A gente tem a nomenclatura de objetos, informações do criador, características físicas, informações estilísticas, culturais e cronológicas, informações sobre locais e geografia, assunto, classificação e a descrição. Por fim, ele traz também, no capítulo 9, informações da visualização. Esse capítulo de cara ele não foi utilizado no processo de avaliação, como o estudo de caso foi utilizado os museus sob gestão de IBRAM. A catalogação em si era sobre a obra e não sobre a imagem de uma obra, que seria como se fosse um representante digital de uma obra.
Bom, partindo agora um pouco para a questão da automação, a gente pode observar que a automação tornou-se cada vez mais prevalente em resposta ao crescimento exponencial de informações geradas a cada ano, e cada ano mais informação é gerada. Essa tendência de automação ela é alimentada pelas ineficiências e erros inerentes às tarefas manuais e repetitivas, processamento de informação, que exigem um esforço considerável do ser humano. Bom, e com base numa revisão de literatura que foi realizado, a gente pôde observar diversas metodologias que são utilizadas na automação de quando se diz respeito à criação, extração e processamento de dados e metadados. A gente pode observar a utilização de expressões regulares, que são as regex, reconhecimento ótico de caractere, que é o OCR, processamento de linguagem natural, reconhecimento de entidades nomeadas. Para além disso, a gente tem metodologias um pouco mais avançadas, como o aprendizado de máquina, com o uso inclusive, de redes neurais, aprendizado profundo. E, por outro lado, também observamos o uso de ferramentas específicas para tratamento e limpeza de dados, como o OpenRefine e o PDF Box. Essa pesquisa ela dá um destaque um pouco maior na questão da regex, que foi a metodologia utilizada para aplicar as regras do CCO nas bases de dados de acervos culturais. E o que são as regex? Elas são escritas em linguagem formal e podem ser interpretadas por um processador de expressão regular. A regex pode ser utilizada para poder validar dados e garantir que estejam em conformidade com um formato específico. Aí eu trouxe o mesmo exemplo da qualificação, que foi um exemplo bem legal e simples de entender. Na parte de cima da imagem, a gente tem uma regex, que é uma regex simples para fazer validação de e-mails. Aí ele vai determinar o padrão, qualquer caractere, seguido de um arroba, seguido de um ponto, seguido de qualquer caractere. Aí eu dei a entrada na parte de baixo em alguns e-mails meus. E as entradas de dados que atenderam ao regex, elas receberam destaque em azul. E no fim, ali embaixo, a gente pode ver que o e-mail ele não foi validado, ele não atendeu à especificação dada. Porque a gente pode ver que o arroba gmail.com está sem o ponto, ficou arroba gmail.com. Então, essa entrada não atendeu à regra, e esse princípio foi utilizado na avaliação no processo de avaliação. Partindo agora para o estado da arte, foi feita uma revisão de literatura bem completa acerca das metodologias de avaliação de qualidade de dados em acervos culturais. Que a metodologia, como foi feita a pesquisa, vai ser explicada um pouco mais à frente. Mas nessa revisão, que subsidiou o estado da arte, a gente observou que muitos estudos apresentaram alguma deficiência no processo de avaliação, principalmente em relação ao volume de dados que foram avaliados. Em alguns casos, por exemplo, a avaliação foi feita por meio de amostragem ou até mesmo de forma manual, o que pode gerar uma análise incompleta ou imprecisa. Por outro lado, a gente observou alguns poucos trabalhos que utilizaram alguma metodologia automática ou semiautomática para poder realizar a avaliação. E com isso a gente pode perceber que a oportunidade de avanço significativo quanto à avaliação de dados em acervos do patrimônio cultural. Entrando com mais detalhe na metodologia da pesquisa, essa pesquisa ela adotou abordagem aplicada, combinando elementos qualitativos e quantitativos, além de exploratória e descritiva. Foi realizado ainda um estudo de caso com 22 coleções museais digitais, que são gerenciadas pelo IBRAM, e foi utilizado a revisão sistemática de literatura para levantar o estado da arte. Aí, nesse levantamento foram avaliados 486 trabalhos, que foram publicados entre 2012 e 2023. Em outra revisão, que foi utilizado para levantar as metodologias de criação e processamento de metadados, foram avaliados 105 trabalhos, sendo esses publicados entre 2018 e 2013. Para o desenvolvimento da ferramenta de avaliação, foi utilizado a metodologia de desenvolvimento de software chamada Waterfall, também chamada de cascata, que é uma das metodologias mais antigas e utilizadas, e por isso ela foi utilizada nesse projeto também. Bom, entrando bem rapidamente no estudo de caso realizado, o IBRAM, na época do levantamento, ele possuía 23 coleções sob sua gestão, sendo 20 museus distintos, com mais de 19 mil objetos disponíveis. Porém, foram avaliados 22 coleções, sendo mais de 17 mil objetos. Aí nessa imagem a gente pode ver, por coleção,
a gente tem o volume e a representatividade em comparação com com as outras coleções. A gente pode ver o Museu da Confidência ali com maior volume de dados, com um pouco mais de 4.000. E bem no finalzinho ali a gente tem o Museu Casa da Era na coleção de indumentárias, com 67 objetos. Bom, quais foram as etapas de avaliação de qualidade? Primeiramente, foi necessário realizar o alinhamento entre os elementos do INBCM e do CCO. E para isso, no que diz respeito ao INBCM, foram considerados os 15 elementos descritivos referentes a acervos museológicos. Foram desconsiderados os outros referentes a bibliográficos e arquivísticos. E por que foi feito isso? Porque observando os dados do IBRAM, disponíveis no IBRAM, a gente percebeu que apenas uma das coleções tinha um cunho arquivístico e todas as demais, as outras 22, tinham um cunho museológico. Então, a partir disso, a gente decidiu utilizar apenas os de cunho museológico. E no que diz respeito ao CCO, dos 9 capítulos, 7 foram considerados, sendo que o 6, o capítulo referente ao assunto, ele não é considerado nos elementos de descrição de caráter museológico do NBCM, então não conseguiu ser alinhado. E o 9 é referente à visualização de uma obra, a imagem de uma obra não foi considerado porque a catalogação do IBRAM é referente à obra em si e não ao representante digital dessa obra. Bom, com isso a gente ficou com os seguintes campos do CCO para poder serem avaliados, que é nomenclatura de objetos, informações do criador, características físicas, informações estilísticas, culturais, cronológicas, localização, geografia, classificação e inscrição. A partir disso, né, cada um desses campos, eles têm vários elementos de descrição, como título, tipo da obra, nome do criador, medidas, datas, locais de criação, dentre outros, e a partir do alinhamento do CCO com o INBCM, a gente pode ver esse quadro, que à direita a gente tem os elementos do INBCM, de caráter museológico, e à esquerda os elementos respectivos do CCO. Esse alinhamento entre esses padrões foram feitos de cunho, foi um processo manual e intelectual, foi obtido o conhecimento desses instrumentos e alinhado os campos por meio da correspondência, da descrição e a função de cada campo. Bom, com esse alinhamento realizado, a gente foi levantado todas as regras desses campos. A gente pode observar, só nesses capítulos, só nesses 7 capítulos foram levantados 122 regras distintas do CCO, que elas acabam se repetindo, então acaba que acumula um total de 244 regras. A gente pode observar nessa imagem que ali nós temos cada campo por seção do CCO, que foi alinhado. A gente pode ver que o elemento data, na dimensão 4, informações estilísticas, culturais e cronológicas, o campo data ele tem 25 regras distintas. Aí, logo em seguida a gente tem, tá bem pequenininho para poder enxergar, Creation Location com 19 regras, e assim por diante, cada campo com suas regras especificadas de acordo com o CCO. E a partir da avaliação de viabilidade de automação por regex, restaram dessas 122 regras 17. A gente pode ver aqui as regras, os campos que essas regras são aplicadas e a regra que foi desenvolvida para poder verificar se o valor do dado corresponde a essa regra. Bom, e a partir disso, a gente utilizou um método matemático uma fórmula matemática para poder avaliar se um texto avaliado ele atendia a regra ou não. Ele atendendo, ele recebe o valor 1, ele não atendendo o valor 0. E o índice de adequação ele é gerado a partir da divisão dos uns pelo total de objetos avaliados vezes 100 para poder formar a porcentagem. E a partir disso, chegando agora na parte dos resultados, a gente vai ver nos próximos slides o índice de adequação geral dos acervos museológicos de IBRAM, seguido da adequação por campo quanto ao uso de vocabulário controlado. Aqui nessa imagem a gente pode ver que cada linha desse gráfico, à direita, representa uma coleção museológica. Por exemplo, a primeira linha desse gráfico é o Museu Casa Histórica de Alcântara, museu localizado no Maranhão. Logo embaixo temos o Museu Casa da Era,
esse museu é localizado no Rio de Janeiro, e o Museu do Ouro fica, e logo na parte inferior, última linha do gráfico, nós temos o Museu do Ouro, que fica localizado em Minas Gerais. Da mesma forma, cada coluna desse gráfico representa uma dimensão do CCO. Por exemplo, a primeira coluna é referente a Object Naming, e por fim, se a gente olhar para a parte final do gráfico, nós temos a dimensão 8, que é descrição. Quanto às cores desse gráfico, quanto mais forte for o tom de azul, maior é a aderência das coleções às regras de catalogação dessa dimensão. A gente pode ver alguns 100%, tem alguns zeros também. A gente pode observar no próximo slide o destaque, os dados da coleções que carecem de tratamento. A gente pode ver que é o características físicas, com destaque em vermelho na imagem, seguido também da dimensão descrição. Locations e Geography também foi uma dimensão que recebeu uma pontuação baixa dentre as coleções. E por fim, principalmente características, informações cronológicas, porque esse campo ele acaba abarcando estilísticas, culturais e cronológicas. Os cronológicas dessa dimensão também receberam baixa pontuação. E como destaque, né, a dimensão com maior adequação, a gente pode ver a dimensão classificação. Praticamente tudo acima de 75% em todas as coleções museológicas. Bom, agora partindo para adequação frente ao uso de vocabulários controlados, essa imagem ela segue a mesma lógica da imagem anterior, só que na parte inferior nós não temos as dimensões. Nós temos os elementos descricionais que tem a regra que pede o uso de vocabulário controlado. A gente pode ver que os elementos descricionais, classificação, materiais e técnicas, local de criação e criador, elas receberam uma boa taxa de adequação, com praticamente 100% aqui na maioria das coleções. E do outro lado nós temos inscrições, local, medidas e características físicas, recebeu praticamente zero em todas as coleções. Bom, e a partir da avaliação que foi feita nas coleções do IBRAM, foi desenvolvido uma ferramenta, que é um modelo de avaliação. Eu dei o nome dessa ferramenta de Data Key Culture. E o objetivo de tornar... Por que foi criada essa ferramenta? Com o objetivo de tornar o processo de avaliação desenvolvido acessível a qualquer pessoa que trabalha em alguma instituição cultural que queira fazer a mesma avaliação. Bom, em seguida, no próximo slide, eu vou trazer um vídeo demonstrando a usabilidade da ferramenta. Aí, se for de interesse da banca, após meu tempo de apresentação, eu posso abri-la aqui e mostrar como é que ela funciona. Eu preferi fazer um vídeo para garantir que eu vou ter o tempo controlado da demonstração e que nada vai parar de funcionar de repente, né? Então, vocês não tem som, é só mais o vídeo do passo a passo e eu vou explicando o que é feito. Bom, aqui nós temos a página inicial da ferramenta. Aí tem o botão, traz um contexto do que a ferramenta faz e qual é o objetivo dela. E em seguida o botão avaliar, para a gente poder fazer a submissão da nossa coleção. Aqui a gente tem um campo de formulário para poder fazer o upload de um arquivo CSV. Aqui eu vou fazer a seleção de um arquivo de amostra. Deixa eu aumentar a qualidade do vídeo. Acho que já está no máximo. Tá, eu vou selecionar um arquivo de teste e vou fazer o processamento. Aqui ele identifica o delimitador do CSV. Acho que quem tem um pouco de experiência com CSV sabe que há uma grande variedade de delimitadores, vírgula, ponto e vírgula, espaço, tab. Isso é uma característica do CSV. Então a gente tem que a ferramenta está preparada para receber qualquer que seja o delimitador. E por questão de sistema operacional, é importante que a ferramenta também identifique o encoding, que é a forma que os caracteres são armazenados no arquivo. Se eu ler um arquivo com encode diferente, um C cedilha, por exemplo, um caractere com acento, pode receber um valor totalmente nada a ver e apresentar coisa que não faz sentido. Então, por isso é importante identificar o encoding, além do delimitador.
Bom, clicando em processar, a gente recebe o usuário recebe um formulário para ele poder dar um nome para o alinhamento que ele vai precisar realizar. Nessa pesquisa a gente realizou o alinhamento do INBCM com o CCO, mas o usuário ele não necessariamente vai trabalhar com INBCM, ele pode trabalhar com qualquer outro padrão de metadados que ele vai conseguir fazer o alinhamento com os elementos descricionais do CCO. E aqui tem um campo de nome para ele poder salvar o alinhamento. Vou botar aqui um pouquinho mais rápido, que eu estou vendo que meu tempo está correndo. Aí ele dá um nome para o alinhamento que ele está fazendo e faz o depara de cada campo do seu arquivo. E essa parte em negrito do formulário são os campos presentes no arquivo CSV que o usuário submeteu. E aqui ele faz, no caso, no exemplo, eu disse que a denominação do meu acervo é correspondente ao work type do CCO e que minha coluna de denominação faz uso de vocabulário controlado. Aí eu vou fazer isso para todos os campos da base que o usuário submeteu, que eu submeti. Aí caso o usuário não queira utilizar algum campo, ele tem a opção de marcar não utilizar, como eu fiz na coluna acervo e URL. Aí esses campos vão ser desconsiderados na avaliação. Aí voltando ali para cima, o nome que eu dei é novo alinhamento. E cliquei em processar e os resultados foram gerados. Aqui a gente pode ver, por dimensão do CCO, que foi alinhada pelo usuário na tela anterior, a taxa de adequação. No caso, esse acervo ele recebeu 74% de adequação nos campos que foram alinhados. Sempre é importante destacar que essa avaliação e os resultados são referentes ao alinhamento que o usuário fez. A gente vê ali a taxa de adequação por dimensão e nos gráficos em laranja ele vai abrindo por elemento descricional a taxa de adequação. E logo embaixo a gente pode ver que, por exemplo, no ArcType, ele recebeu 98% de adequação e o title recebeu 100% de adequação. Já que o title recebeu 100% de adequação, ele não traz orientação nenhuma do que o usuário poderia fazer para melhorar a qualidade de dados nesse campo. Ele traz apenas para o ArcType, que teve 98% de adequação. E logo em seguida a gente vê a regra que poderia ser melhor atendida para poder alcançar o 100%. A gente tem ali um caso de 0% de adequação, 100%, e as regras que poderiam ser atendidas para cada campo, para cada elemento descricional. Aí quando a dimensão tem só um elemento de metadado, ele não traz o gráfico, né? Porque um gráfico de barra para um elemento só não faz sentido, então ele traz o nome do campo e a taxa de adequação obtida. Aí nesse exemplo eu vou voltar para o início, porque o usuário ele não necessariamente ele vai ter todo o conhecimento do alinhamento. Então por isso eu vi logo depois de pronto que seria necessário salvar esse elemento para o usuário poder recuperar ele na próxima submissão ou na próxima avaliação que fosse feita. Então eu vou submeter um outro arquivo, eu tinha escolhido o que não tem o 2 no final, agora eu escolhi com 2 no final, mudando o nome do arquivo. E apesar do nome do arquivo estar diferente, ele vai reconhecer que um alinhamento para essa base já foi feito, inclusive 2 vezes. Ali a gente pode ver que o alinhamento feito de início, eu nomeei de moedas de ouro, INBCM, e nesse exemplo eu fiz o alinhamento chamando de novo alinhamento. Aí eu posso excluir um alinhamento, editar um alinhamento que já foi feito. Ah, me enganei, precisei fazer um ajuste. Eu posso processar direto e já ir para os resultados. Ou eu posso editar esse alinhamento. Aí o formulário de depara dos padrões abre com todas as possibilidades de seleção. E eu cliquei ali em processar, só que foi bem rápido. E ele já foi para os resultados. Por fim, aqui no rodapé, a gente tem a possibilidade de baixar um relatório, esse relatório em Excel. E a partir desse relatório, a gente vê por valor de dado avaliado, se ele atendeu ou não atendeu a regra do CCO. Aqui a gente pode ver que 11 elementos tinham o título cruzado e todos esses elementos atenderam a regra, capitalizar as iniciais de nome próprio, e isso para todos os valores presentes na base do usuário. Aí temos ali os uns que atenderam e os zeros que não atenderam. Bom, partindo agora para o final, meu tempo já está se esgotando. Como discussão, a análise
A análise dos estudos que fizeram a avaliação de qualidade de dados em acervos culturais confirmou a hipótese de que há poucas pesquisas sobre avaliação de qualidade de dados de acervos de patrimônio cultural, sobretudo nos cenários brasileiros e da América Latina. E os padrões de documentação atuais, como o CCO, por exemplo, que promovem a qualidade de dados e recuperação da informação mais eficientes, também não são considerados nesses estudos. E dentre os padrões de documentação existente, a gente trouxe o destaque para o CCO, que o padrão ele apresenta conceitos genéricos, que podem ser empregados com qualquer conjunto de metadados, como exemplo o NBCM que foi realizado. Bom, a avaliação de qualidade de dados é um fator crítico para coleções culturais, já que a precisão dos resultados de busca e de recuperação depende diretamente da qualidade dos dados catalogados. E por isso é pertinente o desenvolvimento de estudos mais aprofundados com o intuito de estabelecer o arcabouço metodológico que seja reprodutível, automatizado ou semi-automatizado. Chegando nas conclusões, à luz do estado da arte que foi levantado, ficou claro que há pouca evidência de um processo um processo de garantia de qualidade de metadados que seja testado e que comprove a sua eficácia em um ou mais repositórios, ao contrário da ferramenta proposta nesse trabalho. Ressalta-se ainda a escassez de procedimentos que utilizem um modelo de catalogação de referência na área cultural. Os modelos que foram observados na revisão, praticamente nenhum utilizou um padrão de catalogação como referência para elencar as regras. E esse resultado respalda a hipótese de que a avaliação de qualidade de dados é incipiente, pouco desenvolvida no domínio da cultura, e que a semi-automatização é o ponto de partida para direcionar esforços na melhoria da qualidade de dados no domínio. A avaliação diagnóstica semiautomática desenvolvida permitiu aferir as coleções museológicas do IBRAM, dentre as metodologias que poderiam ser, porém, dentre as metodologias que poderiam ser empregadas nessa avaliação, foi escolhida a REGEX, e justamente por isso o método avaliativo está limitado a essa tecnologia escolhida, a REGEX. Como trabalhos futuros, pretende-se fazer uso de inteligência artificial para poder cobrir um espectro maior das regras de catalogação do CCO no modelo de avaliação. Conclui-se, portanto, que o modelo de avaliação de qualidade de dados proposto no trabalho, com base no CCO, mostrou-se eficaz no diagnóstico, ao diagnosticar discrepâncias e deficiências nos acervos avaliados. A ferramenta desenvolvida pode auxiliar profissionais na informação e no acompanhamento da qualidade de dados em seus acervos, independente do padrão que essa instituição utilize na sua catalogação, e estando a ferramenta disponível para o uso de outras instituições e profissionais interessados. Por fim, esse é o último slide, prometo. A partir desse trabalho, do trabalho que foi desenvolvido aqui, a gente pôde participar de 2 edições do ENACIB, em 2021, a mais recente em 2022, inclusive em 2022. O resumo expandido que foi submetido, ele foi premiado em primeiro lugar no GT8, para além do ENACIB. Foram apresentados trabalho no IDAT, e esse trabalho foi bem avaliado e aceitado para publicação na revista RICE. E, além disso, há um artigo publicado na revista Fronteiras da Representação do Conhecimento, outro no Encontros Bíblia, sendo esse do Encontros Bíblia uma revista de Qualiza 2, e ainda há em apreciação um outro artigo que está na fila de avaliação do Em Questão, que é outra revista com Qualis A2. Aqui temos algumas referências. Muito obrigado. Obrigada, Beil, pela sua apresentação. Eu vou passar agora a palavra para o professor Dalton, convidado membro externo, né? E em sequência, né, como de praxe, a gente segue, né, com os convidados externos. A professora Renata pode fazer as considerações também, o professor Fabrício, e logo em seguida, né, o de casa, que é o professor Henrique, conclui as considerações, e logo em seguida, meio, né, a partir da fala de cada um deles, você faz as suas considerações e responde as perguntas, tá bom? Dalton, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. A Beil, Daniela, os colegas aqui da banca. Bom, gente, agradecer o convite por estar aqui com vocês de novo, depois da qualificação, que foi muito legal. E é um prazer enorme, assim, a Beil, acho que já falando de partida, né, de ver o teu trabalho, de ver onde você chegou.
Eu me lembro da nossa primeira reunião, né, quando eu te conheci lá na sala da Daniela, e a gente começou a falar sobre essa ideia do Data App, né? A gente estava discutindo até a temática do seu mestrado, né, Daniela? Falando, poxa, a Daniela estava me apresentando algumas ideias, e aí eu tinha sugerido, falei, não, Daniela, vocês têm um ouro aqui, né? Se vocês focarem nessa questão do Data App, eu acho que vocês podem fazer uma contribuição muito legal para a área e, de fato, a gente vê isso no teu trabalho, assim. Então, eu falo, Abiel, e a minha fala, em certo sentido, vai ser muito nessa direção de refletir sobre os impactos, sobre os efeitos e sobre como academicamente vocês construíram isso, né? Porque várias das questões que a gente discutiu na qualificação, algumas, na verdade, né, nem foram tantas assim, que a gente trouxe de sugestões de melhoria, né, de sugestões para você avaliar. Eu acho que você incorporou. Eu tenho apenas uma única sugestão a respeito do teu trabalho, que eu acho que poderia deixar ele ainda melhor. Mas eu queria refletir com vocês, porque eu acho que a gente está diante de uma dissertação que, primeiro, é rara da gente ver na área da ciência da informação, que é uma dissertação, né, que se estrutura a partir de uma lógica acadêmica, científica, ou seja, parte de um problema, parte de uma concepção, e mergulha numa teoria da área, né, que é a teoria bastante consistente ali sobre o CCO, sobre os modelos de catalogação, sobre as regras, né, e a partir disso extrai uma ferramenta que pode trabalhar nessas possibilidades de reorganização da informação, de reprocessamento da informação, para que a gente tenha esse efeito. Então, Abe, eu acho que de partida vocês foram muito felizes assim na condução, né, desses aspectos metodológicos. Eu acho que relendo o trabalho final aqui, olhando para a maneira como ele está construído, né, eu acho que vocês posicionaram muito bem posicionado nessa questão do problema, de como a gente está visualizando isso e da motivação do problema, né? Você trouxe isso na sua apresentação agora, quando você traz aqueles dados da IBM, né? Que você mostra ali o quanto custa para se resolver problemas de qualidade de dados, né? Eu dei recentemente uma disciplina sobre aprendizagem de máquina, e nessa disciplina aqui no programa, a gente foi mergulhando nisso, a partir de vários relatórios, né? Você cita aqui um da IBM, a gente foi analisando também relatórios de outras consultorias, Gartner Group, né? Accenture, enfim, outras consultorias que dessa área de Big Data trabalham com análises setoriais, e praticamente todos os estudos setoriais colocam como um dos principais problemas para o desenvolvimento, né, de produtos e serviços nessa área a falta de qualidade dos dados, né? Então isso foi muito legal na disciplina, a gente discutiu isso bastante, acho que a Daniela até estava, né, Daniela, em algumas dessas discussões que a gente fez, vislumbrando que isso é um problema, e na área cultural é um problema enorme, e não só um problema enorme, como é um problema com pouca visibilidade, porque muitas vezes as instituições nem sabem que elas têm esse problema. Então, elas têm a catalogação dos seus acervos, elas têm a catalogação dos seus dados, elas têm as suas bases de dados, mas não se discute parâmetros de qualidade, né? Então, quando a gente está falando de acervos, seja na própria biblioteconomia, né, seja na museologia, que é o caso que você atuou ali com os museus do IBRAM, seja na arquivologia, há poucas avaliações nessa direção, mesmo metodologias, né, de avaliação nessa direção, e sobretudo automatizadas. Então, se você chegar para uma instituição e propor, por exemplo, né, olha, vamos extrair aqui os dados do seu catálogo, seja uma biblioteca, né, e vamos fazer uma análise se esses dados têm problemas de catalogação de qualidade, essa instituição provavelmente não vai conseguir responder isso com facilidade, vai ter muita dificuldade de encontrar uma maneira metodológica de fazer isso. Então, acho que abordar essa questão de princípio, né, posicionar essa questão, é uma contribuição importante para a área. Acho, Daniela, que esse trabalho do ABIL, né, não só os caminhos de publicação, de comunicação científica, como ele já mencionou aí no final da fala dele, os artigos que estão sendo publicados, né, enviados, mas acho que esse é um trabalho
que seria importante apresentar para a área, inclusive, sabe? Apresentar para os profissionais da área, discutir um pouco essas ferramentas, para que isso que o ABIU fez até aqui não pare na sua dissertação, né? Então, por exemplo, será que a gente consegue botar essa ferramenta online, né, em produção em algum lugar? Será que a gente consegue fazer um mini curso sobre como os museus poderiam colocar os seus dados para serem avaliados ali, né? Eu acho que isso, pegando as coisas que nós estamos desenvolvendo, né, que nós estamos pensando, inclusive para o curso de ciência de dados para museólogo, né, essas etapas todas que a gente está fazendo para 2023, 2024, eu acho que esse trabalho do ABIU, ele pode ter um desdobramento ali dentro, sabe? Ele pode ser mais uma ferramenta que colabore com esse cenário, né? Então, acho que seria importante a gente reconhecer isso, e que é um ciclo na nossa área, como eu falava no começo, muito raro, porque a grande maioria dos trabalhos, né, de mestrado, doutorado, eles vão para a banca, vão para a defesa, e muitas vezes os protótipos param ali, né? Claro, isso tem uma série de desdobramentos, uma série de nuances, uma série de razões que explicam isso. Não nos cabe fazer essa avaliação aqui hoje, mas eu acho que nessa situação a gente está vendo uma coisa diferente, né? Acho que a gente está vendo um problema que de fato é um problema setorial, de fato é um problema que dialoga com muitas instituições, e a gente tem aqui um produto tecnológico, né, e um produto, ao mesmo tempo, que está sustentado numa perspectiva teórica da ciência da informação, e que acho que tem condições de escalar, né? Então, acho que é muito interessante ver como esse ciclo pode ser eventualmente percorrido, né? Começa como uma pesquisa, torna-se um protótipo, estabiliza um produto, esse produto pode ganhar vida e eventualmente entrar em produção, e se tornar uma base de referência sobre qualidade de dados em acervos museológicos, né? Exatamente porque nos falta essa referência. Então, ABIU, muito parabéns aí para você, para Daniela. Acho que você situa isso muito bem ali, né, na hora que você também posicionou a questão problema, né, as hipóteses que você trouxe, na hora que você definiu também melhor os objetivos. Acho que isso ficou, para mim, particularmente, muito claro, né? Acho que você implementa de fato isso, né? A gente vê que você consegue realizar essa avaliação diagnóstica, né? Ou seja, avaliar como isso tem sido feito em várias instituições, a partir das ações de revisão bibliográfica que você fez, de uma certa leitura do estado da arte, implementa esse modelo, né, de diagnóstico baseado numa fundamentação do CCO, e, claro, dialoga ali com princípios, né, teórico-metodológicos da catalogação, e que eu acho que são muito interessantes para a gente, tá? Bom, não tenho muitas questões a te falar ali sobre fundamentos teóricos metodológicos. Acho que você traz, né, você está sendo orientado aí por uma pessoa que domina esse tema, né? Então, certamente as tuas referências e a maneira como você trouxe, para mim também satisfaz muito, né? De ver que você também está dialogando e tem se preocupado, né, em dialogar não só com a ideia de uma catalogação física, né, desses objetos, desse material, mas como uma catalogação pensada para a web, né? Que eu acho que é isso um ponto importante que a gente tem pensado de trabalhar nas nossas pesquisas, né? Então, muito legal ver você falando lá do CDWA, falando do CCO, né, que é uma referência para nós aqui na nossa pesquisa, e como isso foi traduzido por vocês, né? Já tinha até mencionado isso na qualificação, a maneira como vocês traduziram esses quadros, né? A maneira como vocês criaram ali, e eu me refiro especificamente a um dos maiores quadros ali da tua dissertação, né? Você vai trazendo aquelas referências do Baca e, de certa maneira, se apropriando disso, né? E traduzindo isso em materiais que são relativamente de fácil consumo, né? Então isso é muito legal para a gente também, que está pensando em produção de material didático para essa área, né? É um pouco isso que eu quero ressaltar, quer dizer, esses quadros que são de rápido acesso, de fácil visualização, que são coisas que a gente consegue divulgar na web, em formato, né, também interoperável por máquinas. Acho que isso contribui de uma maneira legal para a gente ter essas informações muito sintéticas, né? Bom, aí entrando mais nos aspectos, né, de como você
abordou isso, né, pensando lá no caminho, né, que você traz, na leitura que você faz do estado da arte, que também achei muito legal, isso, enfim, grande parte disso já estava ali na qualificação, né, mas só retomando esse aspecto mesmo. E aí, entrando na metodologia, Bill, aí só uma breve sugestão que eu te daria aqui, porque eu acho que você está colocando coisas na metodologia que eu eventualmente entendo que já são resultados, né? Então, por exemplo, alguns dos elementos que você vai fazendo ali no item 4.3.1, por exemplo, né? Quando você faz o quadro de alinhamento entre elementos descritivos do CCO e do NBCM, ou algumas coisas que vão aparecendo ali na frente, né? Da própria exploração semiautomática das coleções, que está no capítulo de metodologia, eu já entenderia isso como resultados, eu entenderia isso como já produtos, né, da tua análise, já resultados da tua análise que talvez pudessem aparecer numa sessão mais lá na frente, tá? Essa seria a única consideração que eu faria para vocês, e acho que você pode deixar na metodologia uma descrição do que você vai fazer, né? Então, eu vou analisar isso assim, a parte de referência bibliográfica já está aqui, falar do estudo de caso está ok, né? Mas como você vai fazer esse processo, né, de avaliação? Então eu vou analisar assim, eu vou construir uma ferramenta assim, eu vou desenvolver isso, e depois na sessão de resultados você mostra como isso vai vir lá na frente e como você vai desenvolver isso, tá? Bom, sobre os resultados, né, entrando mais nessa parte final, eu já tinha mencionado isso para ti, quando eu tinha visto os índices, né, quando a gente tinha divulgado até pelos mapas de calor, que eu acho que você fez ali um trabalho muito legal, inclusive a forma de apresentar a visualização, né, mostrar isso por mapa de calor, baseado no índice, eu acho que deixa muito acessível essa informação para a gente visualizar, para a gente interpretar e para a gente cruzar, né, a hora que eu estou cruzando instituição com dimensão, né, analítica ali de metadados, e as dimensões do próprio CCO, isso é muito interessante, isso dá um panorama para a gente, que eu acho que é um diagnóstico de referência mesmo, sabe? Para a gente pensar ali quais são as áreas, né, não só individuais de cada instituição, mas quais são as áreas que para mais de uma instituição, né, para várias instituições, podem ser trabalhadas de uma maneira interessante, né? Então, por exemplo, chamaria atenção ali as características físicas, né, que é uma área que está numa cor um pouco mais clara, então se ressalta isso, quer dizer, as características físicas aparentemente estão com índice de adequação muito baixo, então será que ao partir dessa análise do gráfico, a gente não deveria fazer um treinamento específico sobre isso, né? Será que a descrição de características físicas que parece um elemento que pouco se adequa a essas normas, será que esse não é um elemento importante da gente ressaltar? Então, quer dizer, esse mapa, ele me dá uma leitura, né, de contexto da documentação museológica, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, pelo menos eu nunca tinha visto dessa maneira integrado, né? Mesma coisa se aplica para as outras coisas, né? Quer dizer, a localização geográfica, a própria descrição dos objetos, né? Então é muito interessante. Por outro lado, a gente vê que essa questão da classificação, né, a atribuição de classes do tesauro, parece muito bem resolvido, né, sobretudo ali na figura 4. Então, quer dizer, a gente tem uma leitura panorâmica que nos permite inferir muitas coisas, né? Então, acho que esse se torna uma ferramenta que eu só defendendo ali o valor dela, né, para que a gente possa trabalhar isso de uma forma muito interessante. E daí vem, né, a questão que a própria figura 5 ali também abre uma série de outras coisas, né, uma série de campos que a gente percebe que são problemas bastante complicados em relação ao vocabulário controlado, como isso tá, as diferenças entre as instituições, né? Então a gente tem ali algumas com vocabulários controlados bem estáveis, outras não, inclusive nas mesmas temáticas, né? Enfim, Abiel, aí chegando na aplicação, eu acho que a gente poderia fazer aqui uma série de reflexões, né, sobre como ela poderia escalar, mas eu acho que não vem ao caso. Eu acho que você fez um data app muito bacana. Para mim, assim, ficou muito bonitinho, assim, de ver a tua tela de entrada, né, a tua leitura do CSV,
a maneira como você foi operando isso, né? A própria forma como a ferramenta dá resultados. Então, quer dizer, você tem ali o que eu consideraria como um demo jogável, né? Se a gente estivesse falando de game aqui, você criou uma bela fase 1, fase 2, que dá para a gente jogar e ver os movimentos. E acho que é isso, acho que isso, eu visualizo desdobramentos desse Data App em duas direções importantes. E que aí eu vou, obviamente, provocar a Daniela e você mesmo, né, já que a gente está aí trabalhando em projetos também no laboratório. Eu acho que esse Data App, ele poderia, de alguma maneira, num futuro, a médio e longo prazo, ele poderia dialogar diretamente com o Tainacan. Né? Então, por exemplo, antes de fazer um upload de um CSV para carregar um acervo no Tainacan, ele poderia passar, por exemplo, por uma ferramenta de diagnóstico e apontar determinadas melhorias de qualidade de dados para que pelo menos aquele acervo tivesse isso, né? Gerar um relatório ali apontando essas características na linha do que você está fazendo e dizendo, olha, se você quiser melhorar, melhore isso, 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 isso. E isso você pode fazer tanto dentro do Tainacan quanto fora. Então, quer dizer, quase como uma ferramenta que dele, inclusive, eu poderia mandar o CSV direto para a API do Tainacan. Né? Poderia fazer o upload nele e dele mandar isso para a API e depois isso ficar publicado como resultados da publicação da documentação na plataforma. Acho que esse é um ponto importante. O outro ponto importante, eu acho que essa é uma ferramenta que a gente precisaria criar ali, sabe, um endpoint para ela, criar um site para ela, eventualmente, para que seja uma ferramenta online e que no âmbito dessas ações de formação, né, que visam melhorar a qualidade de dados, da documentação museológica, da catalogação, dos processos de descrição, seria muito interessante a gente fazer ali alguns tutoriais, né, fazer algumas ferramentas de estímulo ao uso e a gente fazer algumas ações de divulgação, porque eu acho que isso pode, de fato, né, ajudar a gente a qualificar a área em dimensões que talvez a gente nem sequer visualizou ainda. Porque pela primeira vez os museólogos vão ter uma ferramenta de referência, né, que vai dizer, olha, você está acertando aqui, você está errando aqui, e por quê? Né? Isso está baseado em determinadas regras. Claro que a gente poderia pensar em outras regras, claro que a gente poderia pensar em outros manuais, mas isso é uma visão de futuro que poderia escalar para diferentes possibilidades, inclusive de escolher, né? Eu quero me avaliar segundo o CCO, quero me avaliar segundo outro padrão. Perfeito, isso poderia acontecer, mas eu acho que isso fica para uma nova fase do processo. Acho que a gente tem uma base com que trabalhar. Então, eu quero te dar os parabéns, eu acho que você construiu isso, ao meu ver, com bastante fundamentação, acho que você chega ali no final, né, na conclusão, amarrando esses resultados que você obtém, né? Então a gente vê as regras de catalogação sendo aplicadas, né? Quer dizer, isso tem uma aplicabilidade muito legal. Então só quero te parabenizar, Beil, e dizer que recomendo fortemente aí que essa dissertação vá para o prêmio da ANSIB, viu, Daniela? Eu acho que ela tem uma característica muito legal, tem uma chance de concorrer aí muito legal para o prêmio da ANSIB esse ano. Acho que vocês têm um trabalho de fôlego e reconhecido, né? Já ganhou prêmio no Enancib e tem chance aí de ganhar outros prêmios futuros. Parabéns, gente. Era isso que eu tinha para trazer hoje para a gente. Dalton, obrigada aí pela sua fala, pelas suas colocações pontuais. E, Abeil, você tem alguma coisa para falar, para colocar aqui? Gostaria de agradecer, Dalton, pelas ideias que você trouxe lá na nossa primeira reunião. Acho que deu um norte bem mais palpável para o que foi feito e para o resultado que a gente alcançou. Inclusive, essa questão de outros padrões, logo perto do fim aqui do projeto, eu já estava fritando, pensando quais padrões poderia colocar, mas aí, não, peraí, ela pegou não, peraí, vamos focar nisso aqui, depois a gente vê os outros, inclusive, porque essa questão de outros padrões é algo que eu já tinha visualizado também. Agradeço aí suas colocações, muito obrigado. Maravilha, gente, parabéns. Muita coisa para conversar, né, Dalton? Vamos conversar, mas em outro momento. Então, eu vou passar a palavra então para a professora Renata, para fazer as considerações dela aí no trabalho da Abeil.
Obrigada, Daniela. Bom dia mais uma vez. ABIU, Daniela, muito obrigada pelo convite, pela lembrança do meu nome, por me permitir fazer a leitura desse trabalho. Eu vou falar aqui como museóloga raiz, né, que me compete. Raiz a ponto de muitas coisas, ABIU, foi completamente, eu aprendi contigo, obrigada por isso. Tem uma leitura muito boa, assim, você tem uma leitura que dá acesso a diferentes perfis de leitores, né? Entender o que tu tá querendo propor. Obviamente que você vem de uma organização de ideias bastante sistematizada, o que eu, particularmente, que sou também cientista da informação, adoro, porque deixa tudo mais claro assim para a gente. Você faz um diagnóstico muito bom sobre esses levantamentos de padrões, sobre o que a gente pode entender sobre cada aspecto. Então, assim, tem aqui um material que também concordo muito com a fala do Dalton. Tem aqui um material muito potente para ir para a ANSIB, publicações, colocar nessas capacitações que a gente está pensando aí, que vai dar uma dimensão de orientação mesmo, principalmente pensando aqui, né, no meu lugar de museóloga, né, e sei das dificuldades que o campo tem, inclusive, principalmente de formação, de capacitação. Então, eu parabenizo muito vocês por isso, foi muito gostoso ler esse trabalho, eu me senti desafiada para o bem, para entender como a gente faz essas articulações no campo. E a minha fala vai ser bem breve. Como eu falei, eu vou precisar sair em sequência, mas só para dar aquela contribuição, para não dizer assim, que não contribui em nada, eu vou dar algumas pequenas sugestões, tá? Quando você traz ali nas suas palavras-chave, você traz muitas palavras-chave, e geralmente a gente faz de 3 a 5, você colocou um pouco mais, e você traz assim um repertório de palavras-chave que não necessariamente foi abordado na completude no seu trabalho. Por exemplo, museologia é algo amplo, né? Mas você não discute a museologia e como a museologia pensa ali os acervos, e não era o seu objetivo, tá tudo bem. Então, a minha sugestão, né, assim como você fala coleções digitais e coleções culturais, você traz várias ideias que elas não são a mesma coisa, mas também você não traz, assim, especificamente, né? E no seu título você fala outro ainda, patrimônio cultural. Então, a minha sugestão foi indicar algumas palavras-chave que, de fato, representam a sua pesquisa. Desculpa se eu estou sendo muito metida, mas é para ajudar nessa lógica de representação, né? Na verdade, para mim, você falou de qualidade de dados, de catalogação, de metadados, de acervos culturais e do Instituto Brasileiro de Museus. Não perde isso de vista. Você faz um foco no Instituto Brasileiro de Museus, nos museus do Instituto Brasileiro de Museus. Traga isso nas suas palavras-chave, porque é isso que vai recuperar o seu trabalho e já vai dando essa grandeza sobre o acesso. Porque quando a gente vai pesquisar sobre esses caminhos, a gente vai buscar o Instituto Brasileiro de Museus como esse lugar de orientação, de aporte, apesar de estar sendo redefinido, repensado, enfim. Mas é isso. Então, acho que não tire de vista o Instituto Brasileiro de Museus. E aí eu já continuo. Na sua questão de pesquisa, né, como melhorar a qualidade de dados em acervos culturais? Você está indo específico no lugar dos museus do IBRAM, né? Porque a gente tem uma complexidade dos museus brasileiros, a gente tem dificuldades sobre essas questões de padronização. Então, quando você faz um foco num local em que tem uma gestão ali própria de algumas instituições e você olha para isso pensando, bom, daqui eu posso começar a exercitar essa ideia de padronizar, de pensar as possibilidades. Eu acho que seria muito importante para o teu trabalho fazer são coisas bem pontuais, tá? Não me tira nada da potência do seu trabalho. E aí vocês, sua orientadora, avaliam se é pertinente ou não, né? Aí também nos quadros que você elabora muitos quadros sistematizados, que são bem importantes, inclusive como referências. Já te digo, esse teu trabalho já vai ser referência para o meu orientando de doutorado, que está querendo ir para um caminho também parecido com o teu. Então, assim, acho que é importante que esses teus quadros sejam, né, elaborados pelo autor, colocar o ano, publicar isso, né, porque são modelos ali, são sistematizações importantes de diagnósticos que você cria, você junto com sua orientadora e com seu orientador,
esse movimento, né? E aí, para finalizar, nos aspectos de conteúdo, eu ia te provocar e aí eu posso te dar as indicações, a fazer definições. O que é esse patrimônio cultural que você está entendendo? O que é o museu que você está entendendo, né? Como os aspectos voltados para gestão de acervos e documentação no âmbito da museologia dialogam com a tua discussão específica de padronização de metadados. Eu te provocaria a fazer esses ganchos que eu senti falta. Sei que, no geral, não é o teu objetivo, mas é sobre isso. Então, eu acho que a gente já deveria fazer essas costuras, né? No mais, eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de escutar teu trabalho, a excelência do teu trabalho, e que eu acho que a gente vai continuar aí expandindo as nossas parcerias, né? E me colocar à disposição também, caso queira fazer uma conversa, eu vou colocar algumas referências para te auxiliar nisso, algumas que você já até usa, né? Só não trouxe para definição, então vou te provocar a fazer algumas incursões de definições para dizer assim, estou partindo daqui. Né? Então, os museólogos não vão se sentir tão longe do teu trabalho, né? Eles vão entender, ele está falando desse lugar aqui que eu conheço e que eu trabalho. Acho que seria essa mediação, assim. Muito obrigada, foi bem breve, bem pontual, mas espero poder ter contribuído com vocês e me coloco à disposição para, enfim, para a gente continuar conversando, publicando juntos, pensando pontes. Obrigada. Sem dúvida, Renata. Vamos publicar bastante ainda aí. Obrigada pelas suas considerações. Com certeza, bom agregar no trabalho do ABIU. E ABIU, você quer fazer algum comentário? Não, agradeço, professora Renata, agradecer as pontuações. Com certeza vai ser levado em consideração. Essas melhorias aí vão ser feitas, sim. Muito obrigado. Vou ter que sair, tá bom? Mas depois a gente se fala. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então, agora eu passo a palavra para o professor Maurício. Maurício está falando aqui comigo, Fabrício. Fabrício. Parece, né, o nome. Parece, eles confundiam. Só o nome, pelo menos o nome só, né? Vai nessa, Fabrício. Tá, joia. Então, obrigado aí, tá, por ser parte, né, dessa pesquisa, né? Agradeço o convite da Daniela lá no início, né, para poder fazer a orientação do ABIU, né? E parabéns ao ABIU, né, por conduzir esse trabalho assim de uma maneira bem autônoma, né? Eu acho que assim, principalmente a parte computacional, né, que eu poderia ter ajudado mais, né? Uma correria depois assim da parte da coordenação no tempo que eu estava lá no Brasil, depois dessa mudança para o pós-doc aqui para Portugal, né? Então, assim, até peço desculpas, né, da OABIU aí, né, especialmente, de ter colaborado tanto como orientador, tanto quanto eu precisava de colaborar, né? A gente fez algumas reuniões aí, né, mas o OABIU é um cara que consegue, né, tipo assim, de maneira autônoma, assim, bem autodidata, assim, resolver coisas, né, ele trabalha na área, né, mexe muito bem com Python, as bibliotecas de Python, né, então o resultado da ferramenta dele é muito, né, dessa capacidade dele de fazer, né, então eu corroboro também as palavras do Dalton aí, de que a gente está diante de um trabalho, né, de mestrado acima do nível em geral que a gente vê em ciência da informação no Brasil, né, então já foi reconhecido na ANSIB, né, então acho que tem muito valor e acho que essa última reflexão, né, que o Dalton colocou é bem importante, porque assim, vamos tentar levar isso para frente, né, a gente está envolvido aí com professores, colegas pesquisadores que trabalham na parte de patrimônio cultural, de museus, né, então, assim, tentar colocar na prática, né, porque isso acontece mesmo, a gente termina uma pesquisa, um trabalho com o aluno defendendo o mestrado, o doutorado, e aí para o projeto, né, então, isso aí acaba perdendo-se ideias e softwares muito legais nesse caminho, né, então, achei bem interessante. Eu vou colocar alguns pontos aqui do texto, bem rápidos, tá, eu compartilho, assim que eu terminar aqui, eu compartilho com você, né, as colocações, tá, eu compartilho o Google Drive, né, eu fiz a dotação do DocX, vou ser bem breve também, então, vamos lá, são questões de melhorias mesmo, né, algumas pontuais e algumas dúvidas, né, que eu tenho. A primeira coisa que, assim, a questão de pesquisa, você explicou bem, né, sua apresentação foi super segura, né,
dentro do tempo, filmou, né, o negócio do software, que eu acho que é muito interessante, né, porque aí dá tempo de ver o software em funcionamento, porque às vezes você configurar todas as tecnologias hoje para apresentação nos 30 minutos que tem, normalmente não é possível, né? Então, acho que essa apresentação também foi super segura e você destacou a importância do alinhamento que você conseguiu fazer aí, né, do CCO com o NBCM, fazendo, então, a elaboração, a implementação das regras possíveis de regex que foram possíveis com base nas regras do CCO, tá? Então, aí, a questão de pesquisa, que talvez eu sugiro ser um pouquinho mais específico, né, você colocou no texto, né, da página 15, como melhorar a qualidade de dados em acervos culturais. Só que você mesmo apresentou aí, né, os tantos aspectos que estão envolvidos para melhorar a qualidade, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu sugeri uma frase, você vê com a Dani aí o que você acha interessante, assim, de que forma tecnologias, o desenvolvimento de aplicações baseadas nos princípios do CCO podem contribuir para a qualidade de dados digitais dos museus brasileiros, né? Uma coisa mais específica, porque é o que você faz, de fato, né? Então, uma sugestão aí de ver, especificar um pouquinho mais a questão de pesquisa. Aí tem umas coisas bem simplesinhas assim, de português mesmo, quando você fala resultado, diagnóstico, né? Parece que eu entendo assim, o diagnóstico vem antes, depois vem-se o resultado, né? Então você usa muita palavra diagnóstico, resultado diagnóstico, avaliação diagnóstico, modelo diagnóstico, e não sei muito bem o que está definido nisso, né? Então aí eu só sugeri aqui de tirar em algumas partes o texto diagnóstico, tá? Estou passando essas coisas pontuais, depois eu faço as perguntas, tá? Aí eu direciono como pergunta mesmo. Desculpa os barulhos aí, tá, gente? Porque aqui uma rua meio barulhenta aqui. Então, ao me ouvir bem aí, gente? Tá tranquilo? Tá. Vamos lá. Página... Aí, fazer agora a parte Na página 20, eu nem compartilhei para ser mais rápido também, né? Na página 20, depois que você fala dos padrões, né, para estrutura de dados, o marco da Blincor, né, padrões para conteúdo dos dados, você começa a descrever no último parágrafo da página 20 sobre linguagens documentárias, né, totalmente pertinente, né, a pesquisa em cima da ciência da informação, só que eu acho que isso poderia ser uma subseção, né, porque ela está na 2.1, mas aí você já o assunto é meio quebrado a partir de linguagens documentárias, aí depois você começa a falar de vocabulário controlado, né, objeto de taxonomias, né, então, assim, os SOCs em geral. Então, talvez isso seria uma subseção, né, então, aí eu sugeri aqui 2.1, 2.2 para linguagens documentárias, aí segue aumentando um na documentação, tá? Aí são só sugestões, tá? Depois você vê aí, na hora que for fazer a versão final aí com a Daniela. Elogios aos quadros 1, 2 e 12, né? Eles assim, são importantes artefatos de pesquisa, então se detalha muito, e trazer quadros e tabelas é bem interessante para quem está lendo, né? Quem está lendo o seu texto, né? Seja a primeira vez ou outra vez, como é no meu caso. Também quero fazer um elogio à parte das sugestões acatadas na banca de qualificação, né? Igual, por exemplo, seção 2.3, né, automação em processo de tratamento documental, até uma que você estava mais aflito em fazer nela, né, então você acatou todas as da qualificação, e isso deu um plus, assim, no seu trabalho, né, tanto essa parte de automação, como a ferramenta em si, o protótipo em si, né, então você atendeu de fato a banca de qualificação, isso é importante, né, que em alguns casos, nem sempre atende-se a isso. O quadro 3, na página 40, que você fala, tecnologias para extração automática de metadados. Ele é bem interessante porque você resume referências, né, sobre métodos automáticos ou semi-automáticos para extração de metadados. E aí depois, né, e não só para esse quadro, mas os outros futuros papers aí que a gente for trabalhar, né, coloco para ajudar, me coloco à disposição para ajudar, né, e a gente fazer isso. Então, esse acho que é um importante, mas eu acho que tem que dar uma ajustada nele, né, porque quando você coloca, por exemplo, você coloca 3 campos nesse quadro 3, né? Autoria, tecnologia e síntese do estudo. A tecnologia, aí tem coisas de tecnologia que são abordagens, né? E outras que são tecnologias mesmo, né? E outras que são até áreas de pesquisa. Então, aprendizado de máquina é uma área de pesquisa, por exemplo, né? Reconhecimento de entidades nomeadas é uma tarefa de PLN, né? Então, acho que
eles são categorias diferentes, né? Então, essa categorização aqui, a gente pode melhorar e aproveitar esse review de literatura que você fez, que está muito bom. Então, a gente ajusta isso e pode ser um dos que, mais um dos candidatos a publicações que você já conduziu aí, tá? Então, agora para a página 40. 50. Faz referências ao artigo do ENANCIB publicado, né? Então, acho muito importante isso, né? Como você finalizou aí a sua apresentação, como que você já publicou, tá? O quadro 4, né, que você faz um quadro sinótico sobre projetos de avaliação de qualidades no domínio cultural, né? Esse aí já fez parte de algum artigo ou está fazendo? Porque eu acho que vale a pena. Você sabe, Bego? Você e a Já Dani. assim, essa revisão é o que está em avaliação na revista em questão. Em questão. Então, esse já foi, né? Não, beleza. Isso aí já. Falando que esse aí foi um ótimo levantamento, coloquei aqui como comentário. Então, esse vale. Então, bom que você já elaborou essa parte aí. Aí, uma pergunta sobre a metodologia de pesquisa, né? Você chegou a fazer, de fato, a revisão sistemática da literatura? Porque num parágrafo você referencia isso. Aí eu fiquei meio na dúvida, né? Porque a revisão tem mais coisas a incluir numa revisão sistemática. O que você acha? Acho que foi feito a revisão sistemática de literatura. Acho que faltou, de fato, alguma referência no que é e nos pontos que são abordados. Mas a avaliação, ela está bem, eu imagino, né, que seja bem documentada no quadro 5, que é a revisão que trouxe o standard. Aí, Sim. no meu entendimento, eu imagino que seja assim. Não, beleza. Então, então, assim, acho que é só realmente dar ênfase, né? Talvez você melhorando o texto, assim, dar ênfase, de fato, que você fez uma revisão sistemática, né? Eu acho que é interessante você dar uma ênfase, né? Explicar os tópicos. Realmente, o quadro 5, ele traz esses tópicos, né? Mas você não destaca tanto. E é uma coisa de trabalho. Tem muita gente que fala que faz e não faz a revisão sistemática. Mas você fez, sim, os quadros demonstram isso. Era a mesma resposta que eu esperava. E para fechar aqui, páginas 74 e 98. Na página 74, a seção 5.1. Na seção 5.1, você fala que os quadrados mais escuros representam as dimensões com menor índice de adequação e as mais claras com maior índice, mas isso é o contrário, né? É que lá no outro você fala assim, então sempre que é mais escuro, é maior índice de adequação às regras do CCO, não é isso? Isso O mesmo, inicio, perfeitamente. Eu troquei o não, esquema de tranquilo. cor da qualificação para cá, e essa parte talvez passou Não, batido. tá tudo certo, é só nesse parágrafo que tem que corrigir e falar quanto mais escuro, né? Igual você falou da apresentação aí, né? É mais adequado às regras do CCO. E, para finalizar, eu queria só perguntar quanto ao software, não tenho nenhuma consideração, né? Está muito claro, depois que você fez o protótipo, né? Permitiu o carregamento de CSV, o usuário selecionar a regra que ele quer, alinhar como personalizar o alinhamento que ele quer fazer, tá? Ficou ótimo, né? Você me mostrou isso, compartilhou no Git, então foi um trabalho bem legal que você fez. Sobre os trabalhos futuros, aí ficou só uma dúvida, que você fala que pretende incluir modelos de inteligência artificial para cobrir mais regras de catalogação do CCO no modelo avaliativo. O que seriam esses modelos de IA? Eles seriam novas regras, regex, né? Ou você pensa em outras técnicas de IA, não sei. O que você acha? Até para a gente pensar aí nos trabalhos futuros aí com outros O que eu tinha pesquisadores. imaginado era incluir alguns modelos mais avançados para poder. Porque acabou que com o Regex a gente ficou limitado às regras que definiam um padrão. Caixa alta na primeira letra, data tem que ter ano, mês e dia, não pode ter abreviação. Esse tipo de regra, o Regex conseguiu atender até bem no processo de avaliação, mas no universo de 122 regras, 17 só foram atendidas pelo Regex, né, que é viável ser utilizado o Regex, e essas outras que não foram incluídas, algumas delas com certeza a gente pode desenvolver um modelo de classificação, reconhecimento de identidade nomeada, para poder atender e avaliar se essa regra está sendo atendida. Aí o que eu tinha pensado era isso, avaliar
como a gente pode abarcar mais regras do CCO nesse processo de avaliação. Aí o desenvolvimento de modelo, de IA, aprendizado, o ChatGPT hoje em dia, acho que imagino que ele poderia talvez entrar numa parte, um puxadinho ali para poder fazer uma parte da avaliação. Foi mais nesse sentido. Mas como eu não teria tempo para poder entrar tão profundo nessa parte, que eu não tenho formação né, na área em específico, eu sou entusiasta, aprendo rápido, mas é algo que precisaria de mais tempo e de uma pesquisa maior e um esforço maior de minha parte também, para poder Assim, até porque é trazer. trabalho futuro, né? Aí é do próximo aluno, né? Mas não, mas é isso mesmo, acho que é interessante, né? Você estudar outras técnicas de PLN, de IA, como você falou aí, o reconhecimento de entidade nomeada, né? O chat GPT, né? Então, assim, acho que ele consegue pegar um gancho aí, né? E até pegar o pessoal da computação para ajudar nessa parte mesmo. Isso é meio computação também, né? Então, assim, mas aí precisaria de entender essas regras, né? Que ficaria difícil para alguns, né? Alunos que são com formação só apenas em ciência da informação. Mas é isso, agradecer, tá? Mais uma vez, Daniela, colaboração aí, nossa, que já vem de muito tempo, né? Não só de pesquisa, né? De outras coisas na área acadêmica aí, né? E ao BU, parabéns ao trabalho, né? Acho que ele coroa o esforço que você teve. A gente, no início, né? Você teve que, meio pegou no tranco ali, depois engatou a quinta marcha, né? Foi assim, né? No início foi mais pausado, assim, né? A produção foi menor, mas depois que engatou, aí você conseguiu fazer uma boa corrida a essa conquista que você deve ter agora, tá? É isso. O ABI correu das ontologias, né, Fabrício? A verdade Ah, foi é. essa. É uma área que eu podia contribuir até mais, né? Ah, beleza. Obrigada, Fabrício, pelas suas contribuições, sua colaboração, foi muito boa, especialmente nesse final, né, do desenvolvimento, e acompanhou o ABI no desenvolvimento do aplicativo. Foi bem legal. Tem mais alguma coisa a dizer, ABI, das perguntas aí do Fabrício? Agradecer mesmo, Fabrício, obrigado pelo apoio, pelas suas recomendações na qualificação foram muito úteis, eu acatei a todas. Agradecer mesmo, vamos seguir junto aí. Muito obrigado. Vamos lá, no próximo artigo vocês me chamam aí, estamos juntos para Pode escrever deixar. aí. Agora tem mais tempo de pesquisa, estou só como pesquisador esse ano. Valeu, gente. Ótimo, isso aí. A gente segue junto aí, Fabrício. Tá bom. Obrigada. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o professor Henrique para fazer as considerações. Henrique, por favor. Opa, bom dia a todos que estão presentes. Agradeço o convite aí dos orientadores, a professora Daniela, o professor Fabrício, ao Beilda também pela oportunidade de participar. Esse é um dos momentos mais importantes, né, na vida do estudante, né? Apesar de serem apenas poucos minutos, mas definitivamente ele é só aquela ponta do iceberg, né? Tem todo um trabalho que foi desenvolvido aí por trás. E isso é bem legal nesse sentido. Bom, Beil, de uma maneira geral, parabéns. Você, em relação à sua apresentação, você dá para perceber claramente que você teve um zelo na hora de apresentar, preparou um vídeo para respeitar o tempo, e isso aí é bem legal, né? Em relação à sua temática, eu volto a falar, ela é bastante relevante, sempre há uma preocupação muito grande pela qualidade de dados, né? E você acaba conseguindo viabilizar aí várias ações que, até como o Dalton bem destacou aí na questão do contexto da inteligência artificial, né, muitas coisas que as pessoas querem fazer, mas não existe uma qualidade dos dados, né? Então você não tem resultados muito interessantes por conta aí da falta de qualidade. E tanto se fala na recuperação de informação, né, que é uma das áreas mais importantes que a ciência da informação tem, que a gente conhece, mas sempre aquela questão, né? Como é que você vai recuperar uma informação que você pode até ter algoritmos ali muito sofisticados, né? Técnicas de mineração de dados, inteligência artificial e processamento de linguagem natural, mas se você não tem uma boa qualidade, né? Você fica sempre dependente dos dados. Então, acho que nesse sentido aí, há uma relevância muito forte, né, para o seu trabalho. E, sobretudo, você fez um desenvolvimento, você desenvolveu um produto, né? E isso traz aí um plus, né, para o seu trabalho. Apesar de ser um mestrado acadêmico, né, você ainda desenvolveu um produto, isso é bem legal. Bom, em relação à parte escrita, eu achei o trabalho muito bem escrito, está bem coeso, está
inclusive, até assim, uma quantidade de páginas boa, né? Para ser lido, não é demasiado, nem é muito curto, acho que está um tamanho bom. E aí eu destaco as coisas que eu tinha comentado na época, lá na qualificação, eu percebo que você trabalhou mesmo com elas. Todas, por exemplo, lá a questão de pesquisa, na época eu tinha comentado, e ficou bem melhor agora. Os objetivos ficaram bem mais precisos. Eu tinha uma hipótese que você tinha formulado, ela estava muito subjetiva, né? Agora não, ficou bem direta, bem objetiva, ficou bem interessante. Você também fez uma melhoria lá na explicação das expressões regulares. Aquela questão lá das cores, né, que eu impliquei bastante com aquelas cores do mapa de calor, você fez agora um gradiente, colocou uma base azul, ficou muito intuitivo, qualquer um entende. Só senti falta desse mapinha não ter aparecido lá no aplicativo, né? Na verdade, você fez ele manualmente, mas seria interessante, né? Seria bem bacana, assim, como uma interface lá final para o usuário. Depois dá uma pensada nisso aí. Na época também eu tinha sinalizado para você tomar cuidado em relação aos elementos que você coloca na fundamentação teórica e no estado da arte, que às vezes o mestrando ele coloca uma quantidade muito grande ali de coisas tal, e que acaba depois não servindo para quase nada, né? E não, mas você fez ali uns links, né, muito importantes, fez ali um respaldo, né, uma conexão dos resultados com essa fundamentação, então deixou eles bem à luz da teoria, né? E fez comparações ali com os trabalhos correlatos que você fez o levantamento lá no estado da arte. Então, essa parte aí ficou bem bacana mesmo. Bom, de uma maneira geral, assim, quando a gente pensa em atingir qualidade, como até você destacou no seu trabalho, a qualidade ela pode ser algo assim muito subjetivo, né? Porque você pode ter patamares e critérios diversos, né? Metodologias diversas para fazer a medição. Então, e no final das contas, não, você realmente trouxe essa subjetividade para um patamar muito mais concreto, né? E oferecendo uma ferramenta, de fato, que pudesse ali contribuir de uma maneira bastante precisa. E isso ficou muito interessante. Em relação aos resultados e a metodologia de pesquisa, eu conjugo com a mesma ideia lá a mesma sinalização que o Dalton fez, que eu observei também que eu até entendo assim, que tem resultados tem seu trabalho que eles têm uma característica metodológica, né? E aí, de repente, por isso você colocou lá na metodologia da pesquisa. Mas eu acho que você deveria valorizar esses elementos aí que você fez. Afinal de contas, de sua autoria, é um resultado que veio ali de um entendimento profundo ali de várias questões que você investigou, e acredito que eles poderiam ser colocados como resultado. Eu destaco aí, por exemplo, a figura 1, que são as regras de catalogação, lá alinhadas com INBCM, o quadro 12, são as regras de catalogação e reject utilizadas na pesquisa. É um resultado. Na verdade, você acaba tudo bem, foi utilizado enquanto processo, mas eu acho que poderia ser valorizado nesse sentido. Tá? Então, fica aí também a sugestão. Aí, umas questões aqui que eu vou colocar para você, talvez assim, mais numa linha provocativa, né? Porque o trabalho está muito bom, assim, eu realmente gostei mesmo do seu trabalho. Mas você destaca lá a questão da qualidade dos dados, a qualidade da informação, né? Que quando se fala em qualidade da informação é algo que acaba fazendo uma conexão lá do significado dos dados, como que eles são utilizados e tal. Mas, de uma maneira geral, assim, eu queria ouvir de você, assim, como é que você enxerga o seu trabalho no âmbito de qualidade da informação? Assim, como é que você separa isso? Qualidade de dados, qualidade de informação? Como é que esse seu trabalho está entrando nessa área aí também, na qualidade da informação? Me fale um pouco sobre isso, por favor. Iniciando pelas contribuições que o trabalho poderia fazer, professor. Obrigado. Não, agradeço primeiramente as perguntas, né? O senhor falou no começo que
que a qualidade de dados é algo fundamental, que é um problema de fato, e eu posso relatar sobre isso, que quando eu comecei no projeto, eu estava mais no campo das ontologias, aí tinha que fazer a modelagem ontológica, aí tinha os dados do IBRAM. Aí, partindo disso, quando eu vi que os dados variavam dentro do mesmo acervo, em acervos diferentes, ficou evidente que não tinha uma padronização dentre as coleções e que, apesar de todos estarem sob gestão do IBRAM, não tinha o mesmo padrão, o mesmo valor de dados aparecia de diversas maneiras. E a partir disso aí que surgiu a questão da qualidade. Como é que estão a qualidade dos dados antes da gente chegar na parte ontológica, na representação? Foi meio que um passo atrás, antes de chegar na questão da ontologia, da representatividade, da conexão com fontes externas. E por esse motivo aí que foi que a gente chegou nesse tema de qualidade de dados. Partindo agora para a questão da qualidade de dados e da informação, tem o Gilliland, em 2016, ele traz algumas orientações acerca do padrão do valor, que aí eu tenho comigo que é o dado em si, a string que está dentro do banco de dados ali, seja um número, seja um texto. Eu acho que a qualidade de dado, ela chega nessa questão, no padrão do valor do dado, e ele traz algumas outras informações no padrão do conteúdo do dado. Eu acho que eu estou me enrolando um pouquinho, mas aí eu imagino que o padrão de qualidade de dados vai muito na questão do valor que foi imputado no sistema, e a qualidade da informação é algo macro que talvez abarque o banco de dados, o universo, o mini-mundo que está sendo avaliado. Por exemplo, tem essas 22 bases museológicas do IBRAM que foram avaliadas. Imagino que a qualidade da base em si, no geral, talvez o índice de adequação da coleção, possa colaborar com a qualidade da informação desse museu. As informações estão dispostas ali, atende aqueles 7 critérios que o Eckerson traz no relatório do The Data Warehouse Institute, a completude, a acessibilidade, todos aqueles 7 pontos. Aí, quando uma base, um acervo atende a esses critérios, eu creio que haja uma qualidade de informação desse mini mundo, e a qualidade do dado, qualidade de dados, ela vai a nível mais micro ali no valor que é imputado, se atende ao padrão, se está da forma que deveria, é uma data que está num padrão definido, que eu sempre sei que o que vem primeiro é o ano, ou o que vem primeiro é o dia. Eu acho que essa é a distinção que à luz da literatura, né, os autores pontuam isso, que é feita entre a qualidade de dados e de informação. Aí tem outros autores que trazem as definições maiores, mas eu acho que no escopo do trabalho não ficaria muito grande e não traria muita variação no resultado que a gente alcançou. Certo. Não, ok, perfeito. Eu fico também pensando o seguinte, o pós-aplicação do uso do seu aplicativo, o profissional da informação, a gente imagina o seguinte, qualidade dos dados, ok, você vai lá e mede e coloca lá o conjunto, os dados, como que está a qualidade exatamente, mas eu fico imaginando o que pode ser feito no sentido de que nas próximas vezes esse profissional da informação ele pudesse melhorar ali no registro desses dados, metadados. Então, de que maneira que você enxerga que essa sua pesquisa pode contribuir nesse sentido, que seria num aspecto mais de conhecimento, né? Eu sei que foge um pouco, que você está falando de dados, mas o conhecimento que está na cabeça do profissional da informação, o que ele pode aprender nesse processo avaliativo? Que você acredita que pós-processo avaliativo, ele pode utilizar isso como aprendizado para, então, implementar e poder colaborar no sentido de próximos registros serem melhores? Como é que você acha que haverá contribuição nesse sentido do conhecimento que está na cabeça lá do profissional da informação e que ele pode amadurecer? Quer dizer, ele vai amadurecer? Você acredita que haverá essa contribuição nesse sentido? Eu imagino que sim. No trabalho, a gente trouxe esse mapa de calor, que é uma visão mais macro
por exemplo, poderia ser uma interface da aplicação gerencial do IBRAM. Aí poderia, a partir dessa visão macro de todas as coleções, arquivísticas, museológicas, bibliotecárias, biblioteconômicas, uma visão gerencial sobre a situação do acervo poderia nortear ações de treinamento, ações de orientação, de capacitação para os colaboradores, para os catalogadores, para quem está com a mão na massa mesmo, preenchendo o campo, pegando dado. E eu imagino que a ferramenta, nesse sentido, possa colaborar, com certeza, com a melhora da prática de catalogação. E para o colaborador, o catalogador que está ali no dia a dia, avaliando documento, informação e preenchendo o sistema, o sistema traz para ele ali, na visão do acervo que ele avaliou, quais regras do CCO poderiam ser melhor atendidas. Então, eu imagino que, a partir disso, ele diz que a ferramenta traz os pontos as que estão em completa sinergia, né? Eu esqueci a palavra agora, com o CCO. Ele não traz orientação nenhuma, o que já foi feito já atende aos padrões estabelecidos, mas ele foca no que pode ser melhorado. E para cada campo, tem ali a indicação de quais regras poderiam ser deveriam ser melhor atendidas, né? Aí, claro que com a inclusão de mais regras, outros modelos outros guias, por exemplo, na área da arquivologia, que seja, poderá trazer outras regras que possa guiar esses outros acervos e essas outras instituições com o que de fato precisa ser mudado. Tanto que na ferramenta, na parte final, tem um relatório em Excel que traz o valor do que foi avaliado e se ela atendeu ou não a regra. Eu imagino que sim, professor, a partir disso seja possível, tanto uma visão gerencial dos acervos, possam trazer capacitação, melhoria de ações institucionais para melhorar a qualidade dos dados, como na parte do dia a dia ali do catalogador, ele vê o que de fato não está atendendo a determinada regra de um guia, de uma orientação geral que seja de referência. Tá joia, Bill. Excelente. Parabéns mais uma vez. A gente percebe com muita clareza que você tem bastante propriedade sobre o assunto, sobre a pesquisa feita. Você navega com muita tranquilidade, tanto na parte escrita, também na apresentação. E parabéns também pelas publicações. Foram vários frutos aí da sua pesquisa. Isso, poxa, muito, muito bom mesmo. Ok, é isso então, minha contribuição. Legal, obrigado, gente. Henrique, obrigada aí pelas suas considerações, foram excelentes, tá? Para a gente refletir, inclusive, né, para a versão final da dissertação. E agora, né, a gente chega nesse momento final, né, eu também faço aqui, né, minhas colocações finais, né, eu acho que só tenho a te parabenizar, viu, Abel? Eu como sua orientadora, acho que foram 2 anos aí de caminhada, né, acho que 2 anos aí bem produtivos, acho que deu para perceber aí na sua exposição, na sua apresentação. A gente aprendeu muito, né? Nós estudamos muito juntos, na verdade, foi uma parceria bem, bem legal. E está aí o resultado, né? Tá aí o resultado, mérito seu, né, em especial, né? Temos aí uma boa fonte de informação para a área de ciência da informação, né, para a área da museologia também, né? E um produto tecnológico, né, a ser explorado aí pela comunidade, como bem reforçou aí, né, os colegas, e eu só tenho realmente a te agradecer, né, pelo seu desempenho como aluno de mestrado, e realmente um exemplo aí a ser seguido, né? E, né, mais uma vez aqui eu queria também deixar nessa mensagem final, né, dessa importância da gente refletir nos cursos, né, que dialogam aí com o campo da documentação, né, da importância de incentivar, né, os nossos alunos, especialmente aí da graduação, para esses novos desafios, né, que o mundo contemporâneo nos traz, né, de a gente abraçar realmente essas questões da tecnologia, do digital, né, não perdendo de vista, obviamente, né, as questões humanas, né, as questões sociais, e de fato da gente preparar melhor, né, os nossos alunos aí pelo que está aí posto, né? Acho que o trabalho do ABIU
mostra muito bem isso, né? O Beil é formado em arquivologia, né, Beil? E de forma brilhante aí navegou aí, né, nesse mundo fantástico aí da tecnologia, da cultura digital. E, Beil, daqui para frente, só alegria, né? Hoje você vai descansar, você vai comemorar aí junto com sua família, com seus amigos, mas temos muita coisa a fazer, né? Junto aí dessa comunidade, essa comunidade prática e brilhante que nós temos, né? Oportunidade de estar participando, de estar colaborando. Tá? Então é isso. E eu queria agora, né vou pedir para ficar aqui, né? O professor Henrique, professor Dalton, para a gente poder, né, avaliar aí, fazer as considerações finais, né, lançar aí a nota, né, Beil? Se você vai ser aprovado, não vai ser aprovado. Aí, pelo WhatsApp, eu te chamo, tá bom? Beleza, Para a tá joia. gente te dar o resultado. Tá bom. E os Obrigado. demais podem sair da sala para a gente poder seguir com o processo aqui. Aqui o pessoal está entrando novamente. Só esperar o principal aqui, né? Como é que você faz para chamar esse povo de novo aí, que não tem contato? Não, eu estou chamando o Abeil, né? Ah, ele de repente... O Fabrício também eu chamei, peraí. Acho que vale a pena. O ideal é se a gente tivesse uma salinha em anexo aqui, né? A gente saía rapidinho lá, depois voltava para cá, né? Ah, o Teams permite fazer isso. Ah, tá. Ajuda bem. Uhum. É que é um certo respeito também com quem está assistindo, né? Ah, com Porque quem está assistindo perde o link, acabou. Não sabe quando tem que voltar e não volta mais. Né? Total. Eu só estou chamando o Fabrício aqui para participar desse momento aqui conosco. O Fabrício está lá em Portugal. Em Portugal? Ele está lá fazendo pós-doc dele. Ah, legal. Feliz da vida, né? Que ele está como só pesquisador, entendeu? Eu sou de Ai, que sonho. só pesquisando. Porque lá é assim, né? Ou você é pesquisador, ou você é pesquisador, entendeu? Não tem outra ação, não. Mas está no pós-doutorado, Daniel? Pós-doutorado. Ai, que sonho. É. Um dia. A gente chega lá, Dalton. Opa! Calma. As crianças estão crescendo, Dalton. Calma. Nossa hora há de chegar, Daniel. Há de chegar. O meu já veio aqui, vocês não viram, não, né? Não vi, não. Ah, eu vi a cabecinha ali dele. Veio puxar aqui. Não, peraí. Nossa. É isso aí, tá? Minha moto é assim, né? Muito bom. Gente, então Fabrício, vamos lá. você tá onde lá no... Aliás, Daniel, por favor. Tô cortando aí. Henrique, não, pode Mas perguntar. você tá onde lá em Portugal, Fabrício? Eu estou no Porto, na Universidade do Porto. Legal, hein? Eu tinha feito o doutorado do sanduíche aqui, né? Quando eu fiz na UFMG, e agora eu conheci já o orientador, eu fiz. É um instituto, né? Chama INESC-TEC, que fica dentro da Faculdade de Engenharia do Porto. Bacana. Aproveite bem aí. Tem como pesquisador, é muito importante. Recomendo a todos visitar o Legal, legal. Isso aí. Depois você dá as referências aí pra gente. Sim. Então vamos lá. Abeil, você está gravando? Se quiser gravar também esse momento, tá? Vou dar um print aqui para bater uma foto de todos, primeiramente. Tá gravando. Acho que é legal guardar isso, né? Bom, então vamos lá. Abeil, como resultado, né, nos unimos, professor Dalton, professor Henrique, tá? E você está aprovado, né, mestrado aprovado, considere-se agora mestre em ciência da informação, tá? Você faz as alterações, né, que foram ali solicitadas pelos colegas, professores, né, para melhorar aí a versão final, mas considere-se aprovado.
Parabéns. 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 Aí. Parabéns. Comemore muito, porque é um momento realmente especial, né, pessoal? Parabéns, ABIU. Parabéns. Muito Não, bom não trabalho. pode parar. Parabéns, Abel. Agora descansa, comemora. Isso. Muito bom. Muito obrigado. E bora pro doutorado. É isso aí. Parabéns aí para sua E aí família. depois, ó, ganha fôlego, né? Rumo ao Depois doutorado vem- agora. Pena que não temos ainda o nosso doutorado aqui, né, Henrique? Mas tá aí. Quem sabe, em Várias breve aí, né? possibilidades. Vai chegar. Show de bola. Pessoal, é isso. Muito Então, bom. agradeço imensamente, tá? A disponibilidade de vocês, as colaborações, as falas. Eu, com certeza, só veio agregar, né, no trabalho final, aí na versão final, que o ABIU vai produzir, né, ABIU? E Aí. seguimos juntos aí nas nossas parcerias. Com Firme e certeza. forte. Com certeza. Muita Obrigado, coisa, Aidan. muito Meio- frutos ainda. Obrigado, Legal, gente. gente. Foi uma Depois satisfação. eu te ligo, Aidan. Valeu. Logo. Tchau, gente. Bom. Tchau. Tchau, Henrique. Tchau, Dalton. Um abraço. Até mais, Tchau, gente. Fabrício, Dalton. Até mais, pessoal.